Oi, você tá bem, igrejinha? Retornei mais um dia e eu acho que essa maratona a gente já tá chegando no final e eu acho que eu precisava ouvir de você lá no Instagram qual o tema, ou aqui, não, melhor, ai, muita gente lá, né? Não, vamos fazer melhor, lá no meu Instagram você segue, mas aqui você comenta o like. Você já deu like? Deixa eu ver se você já deu like. Ou vou precisar usar o dom para poder saber se você já me deu like. Oh, Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Já chegou aqui. Olha, deixa eu comentar com você. Já teve num culto, ver o cara pregando e fala: meu Deus, como eu queria o dom que esse cara, como eu queria ser usado desse jeito. Vamos para a Bíblia? Porque não há coisa melhor do que o profeta carregar a Bíblia. Ó. Paulo escreveu assim, na epístola de Paulo aos Coríntios. Tá assim, ó. Porque foram outorgados à igreja dons, como o de profeta, evangelista, pastores e mestre. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27 e 31. E se você der um pulinho lá em Efésios 4, 8 e 11, você vai ver também. A posição da igreja, sempre em questão à profecia, sempre teve uma dificuldade de tentar entendê-los. E nós que temos a vontade de ser profeta, muitas das vezes queremos comparar para tentar entender se realmente você está no caminho certo para ser usado pelo Espírito Santo. Porque quando a gente olha a Escritura, a gente encontra profetas como Joel, que foi um homem que recebeu de Deus o dom de uma maneira especial, a qual o apóstolo Pedro encontrou ele trazendo um cumprimento. Olha que tremendo. Joel trouxe o cumprimento da profecia do Pentecoste, lá no capítulo 2, verso 15, a descida do Espírito Santo. Vocês lembram? Essa revelação foi profunda. Joel disse que haveria de haver esse derramamento. Isso aqui foi uma revelação. Mas na leitura, depois você volta para entender o que eu estou falando sobre revelação e profecia. Mas a ordem agora é: será se eu sou um profeta? Será se realmente eu carrego esse dom junto comigo? Será se realmente eu tenho esse desenvolvimento profético na minha vida? Qual dom é o meu? Muito bem. A importância aqui não é ser profeta. A importância aqui é ser usado por Deus. Porque quando você é usado por Deus, você abrange 9 dons. Eu sei que durante essa semana a gente focou só no dom da profecia e da revelação, que é o que você tem mais curiosidade. Mas se você pegar a Bíblia, são 9 dons dispensados para a igreja como ministério. Você acabou de ler, Paulo mesmo falou: quem vai contrariar Paulo aí? Fala aí, quem vai contrariar Paulo? Não pode, gente. Então vamos lá. Se a gente for olhar, desculpa meu português, às vezes eu erro. Se a gente for olhar para a vida de alguns homens, eu gosto de olhar e comparar a vida do profeta com um cara que você também acho que vai gostar. O nome dele é João Batista, o filho do Zacarias, que poderia também ter sido um sacerdote. Vocês sabiam disso? Sim, é verdade. O João Batista, no Lucas capítulo 1, verso 8, poderia ter seguido os passos do pai. Mas o que ele desejou? Saiu para ser um dos últimos profetas naquela época, no período de Jesus. Sim, ele saiu para ser um profeta, preparando o caminho da graça para o Filho de Deus. Só que o que nós temos que falar aqui é que João Batista, para mim, é um exemplo de profeta, de ministério profético, porque ele carrega alguns critérios. Olha para cá. Ele carrega alguns critérios. Para tudo aí, o que você está fazendo, gente? Ouve o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Ele carrega os critérios de um sinal, de um profeta verdadeiro. Se você passa por essa primeira coisa, solidão, profeta é só. Não adianta. Nós, profetas, somos um cara só. E o que João era sozinho? Sim, você abre o livro e vê lá no versículo 1, e João Batista vivia no deserto. Ponto. O cara era sozinho. João Batista vivia no deserto, solitário. Pregava para todos. Peraí, agora o detalhe aqui: pregava para quem passava por ali. Ele não ia atrás de ninguém, não. O pregador que falasse: ele ia pregar. Não, ele não ia, não. Quem passava no deserto dele ouvia o que ele tinha que entregar. E sempre quem passava pelo deserto dele eram pessoas viajantes, pessoas que vinham no caminho da estrada. E aí ouvia a voz dele, e aí Jesus carimbou ele com uma voz que clama no deserto. Eu sei que você completou, você está lendo a Bíblia. Então o cara era uma voz clamando no deserto, porque depois que ele pregava, o texto fala,
As pessoas levantavam e iam embora. E ele ficava sozinho no deserto. O pregador, quando termina a multidão, o congresso, a festividade, todo mundo vai embora e o profeta vai para onde? Sozinho para sua casa, sozinho para o hotel, sozinho para o seu local. Por quê? Porque eles são solitários. A solidão faz parte da vida dos profetas. Agora eu vou te falar, talvez você está parando aí perguntando aí, por que a solidão faz parte da vida dos profetas? Por duas coisas, que agora você tem que entender se realmente você é profeta. A primeira é a incompreensão da parte do povo. Sim, se as pessoas não te compreendem e não querem ser um amigo por conta daquilo que você fala e os faz ouvir e são contra as suas verdades, é porque você realmente é um profeta. Se Deus manda dizer e você como profeta é desprezado pelo que prega, pelo que revela, e se as pessoas ao seu redor olham para você e não querem ficarem perto, porque você fala pontuativo, você entrega o que Deus manda, você revela o que Deus mostra, você é um cara que nasceu para ser um profeta. Falta amigos, falta disposição para entender a seriedade do seu ministério por parte das pessoas, você é um profeta. Ah, ninguém gosta de mim, é porque você é um profeta. Não dá para estrela andar com cosmos. Não dá para planetas andar com estrelas. Então, quando você é um profético muito poderoso, aí você abrange essa indiferença e incompreensão das pessoas. Mas nós profetas somos carentes. Porque mesmo sendo incompreendido por eles, nós queremos fazer amizade. E eu sei que você já quebrou a cara, você já deve ter passado por muita coisa, eu também. Hoje eu já estou bem mais avançado na idade, então a gente já tem uma certa experiência. Mas tem gente que já sofreu por ter um ministério florido e tentou ser amigo, mas o amigo tomava sua agenda, tomava suas coisas, falava mal de você depois que você pregava nos cultos, nos eventos. Eu também já tive gente assim, mas faz parte do ministério, para que você compreenda que a sua amizade é divina. A gente não pode, não é que a gente não pode ter amigos, a gente não pode pensar que podemos fazer parte daquela roda, porque nós estamos dentro do círculo de Deus, do galgal, a rodas de Ezequiel, então a gente não tem como sair. Então, uma das características que você é profeta é anda só, está só e incompreendido pelas pessoas. A terceira é uma vida de oração a sós com Deus. Se você não ora, você não é nada mais do que alguém que participa do culto. Se você não ora, você é alguém que infelizmente nasceu para ser plateia. Quem nasceu para ser plateia, não ora, não jejua, nunca sagra, só está ali para dar glória a Deus e aleluia e compreender a mensagem que eu prego. Ponto. Agora, se você nasceu para ser profeta, você deseja ficar sozinho. Lembra da solidão? Mas você quer ficar sozinho para ficar com Deus. Então você quer ficar sozinho, sabe para quê? Para que Deus possa entrar em você e você ter uma vida de oração. Porque a sua vida se torna tão íntima a Deus que você começa a entender que a consagração e jejum não é uma obrigação, é uma ordem para que o Espírito de Deus esteja com você. Então muitas das vezes parece ser solitário, como muita gente vai falar e falar, não, o pastor falou uma verdade, eu sou solitário. Não é que você é solitário, é porque Deus te tira de ambientes para que você possa falar com Ele mais intensamente. Tu és o meu servo, tu és o meu vaso, tu és o meu barro. Então Deus nos desliga de pessoas para nos ligar no trono da graça. Então a maior parte dos profetas da Bíblia eram solitários. O próprio Senhor Jesus, que tinha os seus discípulos, 12 homens com ele, era seguido, vamos mais além, era seguido por uma multidão. Ei, Jesus, onde estava a multidão? Perseguido por fariseus. Olha aí, além da perseguição dos fariseus, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 14, verso 23. Vamos colocar aí, ó, você vai ler. Muitas das vezes ele ficava sozinho, sabe para quê? Para que pudesse se retirar, para ter um tempo de oração no monte com o Pai. Então, de vez em quando, ele levava alguns discípulos. Se você pegar a Bíblia, de vez em quando ele catava uma galerinha e dizia, vamos lá comigo. Jesus tentando ali uma afinidade. Mas ele sabia que não era todos, era só ele para a cruz. Na hora do Gólgota gritar, todo mundo ia correr. Então ele sabia, eu tenho uma vida solitária,
mas estou aqui para dar a vida por eles. Então é muito, muito difícil para o profeta dar a vida pela igreja, dar a revelação pela igreja, mas viver uma vida sozinho. Por quê? Porque ele foi levado a viver isso. Então, no momento mais difícil, quando o Senhor assumiu o seu ministério, ele chamou, tá na Bíblia, presta atenção. Eu já falei em um dos vídeos, se você não viu, vai lá, volta lá para você pegar a temporada. Eu falei em um dos vídeos que Jesus uma vez se sentiu sozinho e chamou os discípulos e falou assim: vem orar comigo, bora. Mas sabe o que aconteceu? Mateus 26 e 40. Eles não conseguiram orar, caíram no sono. E aí o que aconteceu aqui? O próprio Jesus, tomando a cruz no Getsêmani, ainda não era o Gólgota, em uma revelação, ele sentiu sozinho que estava ali como um profeta só, que o próprio Deus havia colocado com muitas pessoas, mas ele era sozinho, porém sozinho com Deus. Então, se você quer me compreender, entender, saiba de uma coisa: as pessoas, eu quero que você anota isso, pega um papel, uma caneta, anota isso. Se você quer saber se você é um profeta, a primeira coisa é, eu até anotei aqui, as pessoas não vão te compreender. Elas não vão te compreender. Você vai se sentir desprezado, vão te olhar de lado, vão fazer grupos e te jogar pro canto, tá? Mesmo assim, invista o tempo em buscar ao Senhor. Invista tempo em forças espirituais, para que você realmente enxergue que você é um canal de Deus, que você é um algo para falar com as pessoas, e que você deve estar não em sintonia com eles. Eu queria que eles fossem meu amigo. Eu queria que eles fossem meus colegas. Não, eu te separei para mim. Você é um sozinho comigo. Então agora a minha sintonia é eu, Deus e você. As decepções e a solidão é a ferramenta fundamental para que o profeta confie no Senhor e somente nele. Sim. Nós às vezes parecemos que estamos no deserto, como João Batista. A sua voz começa a ecoar, né? E aí nós começamos a perguntar até onde Deus quer nos usar. E aí você descobre que você não está sozinho, que todas essas características que eu acabei de te falar é uma característica te provando que você é um profeta de Deus. Se eu ando só, eu ando bem acompanhado. Que Deus te abençoe. Espero que essa trajetória tenha te ajudado. Até breve. Nosso canal está aqui à sua disposição. Dá um like, compartilha todos os vídeos e me conta aqui quantos amigos você tem. Um forte abraço.